Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar a segunda parte do nosso podcast sobre a evolução da política externa dos Estados Unidos. Eu estou aqui com o meu ilustre professor Caios. É uma honra, professor, ter o senhor aqui comigo. Essa experiência, esse aprendizado que o senhor compartilha conosco é imensurável, viu? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Boa noite, bom dia. Que sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Estou aqui na parceria do meu querido Pickles e do Thales, o nosso operador aqui, o cara que está movendo aqui esse podcast, mais uma temática relevantíssima, dando continuidade à análise da política externa norte-americana e como que ela se relacionou com o mundo em determinados momentos, por assim dizer, no século XX hoje. Caio, e como o senhor falou, Thaleson, coloca para mim, por gentileza, a imagem. Os Estados Unidos, ele passa por uma virada geopolítica muito interessante ali naquela primeira parte do século XX. Por ocasião, nós tínhamos na presidência o Franklin Delano Roosevelt, né? A partir ali de 1932, 33, nós temos as eleições e o início do governo do Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, que é uma figura muito importante porque ele vai conduzir os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vai conduzir também, junto com seu economista, o John Maynard Keynes, as políticas de reconstrução dos Estados Unidos pós-crise de 1929, o New Deal, o novo acordo. E os Estados Unidos, ele sai da crise logo depois ali, nos anos 30, no final dos anos 30, e o Franklin Delano Roosevelt deixa a presidência em abril de 1945, na sua morte, por ocasião da sua morte, e os Estados Unidos ocupavam uma posição diferente no ranking das potências mundiais. Antes nós podíamos considerá-lo uma potência regional. A gente estudou como os Estados Unidos se consolidou como uma potência regional, primeiro nas Américas, depois no mundo, né? E agora, potência mundial, a maior potência econômica, a maior potência militar, a potência político-cultural que vai exercer as esferas de influência. Eu queria que o senhor trouxesse para nós essas características do governo Roosevelt, logo ali nos anos 30, quando ele assume a presidência dos Estados Unidos nesse contexto de crise da década de 20, 1929. Ótimo. Muito obrigado pelo gancho. E Roosevelt é indiscutivelmente um dos mais importantes estadistas do século XX, por assim dizer, do mundo em todos os tempos. Ele quebra uma barreira importantíssima quando ele institui o New Deal, quando ele se fundamenta nas teorias do economista inglês John Maynard Keynes, quando ele entende que uma planificação econômica de mercado era necessária para o alcance daquilo que ele empreendeu mediante a teorização e o arcabouço teórico do Keynes, que era o bem-estar social, o welfare state. E o intervencionismo estatal nos setores da economia, da sociedade, isso foi fantástico, né, Caião? Porque é um diálogo muito importante que se fez com a esquerda, né? A planificação econômica era algo da esquerda. Só que o keynesianismo fez? Trouxe uma planificação econômica de mercado. Eu achei muito interessante lá no programa New Deal, quando eles propõem uma construção de grandes obras de infraestruturas e, ao mesmo tempo, eles absorvem a grande massa trabalhadora que estava desempregada nos Estados Unidos, né, por ocasião da década de 20, gera emprego, renda e ainda constrói infraestrutura, né, e estatiza bancos, né, faz o caminho inverso que nós estamos acostumados a ver agora na atualidade com o neoliberalismo, né. Acho muito interessante essa política de intervir nos setores da economia e da sociedade para recuperar o país. Isso. É porque o que a gente tem que ter em mente
é que os Estados Unidos entram na Primeira Grande Guerra, em 1914, na nona, alguns falam 13ª posição econômica mundial. E em 4 anos ele alavanca como maior economia. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo em 1918, porém não era hegemônico. Então tem uma diferença entre ser a maior economia e ser hegemônica. A citar o caso da China hoje. A China pode vir a ser a maior economia mundial, pode vir a ser, mas a hegemonia está ainda muito ligada a um estilo de vida americano. Aliás, os chineses adentraram no American Way of Life. Então, o que a gente vê é que ser a maior economia não é necessariamente ser hegemônico. E os Estados Unidos lançou, então, o estilo de vida americano nos anos 20 como uma tentativa de se tornar hegemônico e substituir a hegemonia da Belle Époque, que é anglo-francesa em sua origem, por uma hegemonia americana com o American Way of Life. Então se consolida ou primeiro recupera da crise e resolve os problemas internos para depois se fazer uma política externa ou retomar a política externa da boa vizinhança. Isso que é o interessante. Quando tem a crise de 29, há uma quebra desse ininterrupto crescimento que veio nos anos 10 e 20. Quando o Roosevelt assume com Keynes e lança um superestado, um estado empreendedor, gestor, consumidor e empregador, né? O meu compadre Cristiano Alexandre, que também é professor aqui na casa, tem uma análise muito interessante sobre os Estados Unidos e sobre como o estado keynesiano e o estado do welfare state processa, porque ele é um estado que investe, ele é um estado que gesta, ele é um estado que consome e é um estado que emprega. Então, um estado que investe em infraestrutura, um estado que gesta, gestor, um estado que emprega, empregador, é um estado que consome. Então, planificado, em outras palavras. Mas só que voltado para o consumo, voltado para o mercado, e assumindo essa noção de alcançar o welfare state, uma saúde, uma segurança, um lazer, uma educação, uma habitação pública subsidiada pelo Estado. O senhor me falando isso daí, me veio à memória a experiência que a Iugoslávia teve, né, de um Estado planificado, mas ao mesmo tempo aberto para a democracia ocidental, né, para as relações com o Ocidente. Com o Tito, né? Com o Tito. Com o Tito. Ao mesmo tempo que era centralizado, era também um Estado, eu não diria que democrático ou aberto, mas ele flertava com o Ocidente. Flertava com essa abertura, com uma maior pluralidade, com maior aceitação das diferenças. Oxi. A própria República Tcheca também, né? Antes da invasão do Pacto de Varsóvia, né? Quem tem a obra grandiosa do Milan Kundera, né? Insustentável Leveza do Ser, que foi filmografada com Daniel Day-Lewis, Juliette Binotti, um excelente filme que fala como havia até no leste europeu essa alternatividade entre um Estado socialista, sim, mas um pouco aberto àquilo que era ocidentalizado. No caso do Roosevelt, o que o Roosevelt entendeu? E junto com Keynes e junto com os estadistas que empreenderam o welfare state, que não daria mais para o Estado não regular alguns setores estratégicos, não daria mais para o Estado não ter uma dimensão de alguns setores produtivos capazes de garantir o mínimo básico daquilo que eles entenderam como o bem-estar social. A nível estatal, os Estados Unidos abandonam o liberalismo econômico, pelo menos nesse início da década de 30. Abandona o liberalismo, mas não abandona o capitalismo. Então, o welfare state e o estado do bem-estar social e a política keynesiana, Keynes era um professor de Oxford que lançou uma tese no qual ele já previa um colapso global em 29, como houve, e dizia, inclusive, que seria os Estados Unidos o ator principal desse processo. Keynes é meio previdente ou vidente no que diz respeito ao que viria. E quando o Roosevelt assume, o Roosevelt que é judeu, né, casado com uma judia, Eleanor Roosevelt, né, ele é Delano, ela é Roosevelt. Roosevelt não vem dele, né, não sei se vocês têm essa dimensão, mas o Franklin era Delano. Ele pegou o nome da mulher para fazer política porque a Eleanor era sobrinha torta do Theodore Roosevelt. E não o Roosevelt. O Roosevelt não. A Eleanor sim tinha um sangue Roosevelt. Então ele pegou o nome para fazer política, ele formou em Harvard em Direito, nunca foi o melhor nem o pior aluno.
Nunca foi o mais alto, nem o mais baixo. E se tornou um dos maiores presidentes dos Estados Unidos de todos os tempos. Progressista. Né? A melhor versão rooseveltiana do Brasil, no meu entendimento, é o JK. Fantástico. Entendeu? Porque assim, o Vargas, ele é o cara que empreende o keynesianismo, mas o Vargas ainda está muito ligado àquilo que havia de caudilismo, de coronelismo. O Vargas é um cara forjado na Primeira República. O Estado Novo é muito centralizado também, né? O JK já é um cara mais progressista, mais tipo acima das ideologias direita e esquerda e que vai empreender um Brasil de avanço, de desenvolvimentismo. Caião, eu gostaria de estabelecer uma comparação entre a primeira parte do nosso podcast e o momento que nós estamos agora. Lá na primeira parte a gente disse que os Estados Unidos primeiro se formam internamente para depois expandir a sua influência. Agora os Estados Unidos, que já havia expandido a sua influência, está em crise, cria políticas, mecanismos para sair da crise, resolver os problemas internos, para voltar a exercer a política externa de maneira preponderante novamente. E embora o Roosevelt tenha tido essa atenção exclusiva, inicialmente exclusiva, a resolver os problemas internos dos Estados Unidos, ele não podia abandonar a política externa, que era um projeto nacional também de se tornar a maior potência do mundo, né, Caio? Exatamente. O que você colocou aí é fundamental, muito bem colocado, é uma pergunta analítica, porque, na verdade, o ponto fora da curva foi o fascismo. E o ponto fora da curva foi a guerra empreendida pelo menos enquanto catalisador pelo fascismo. Na Europa. É claro que as origens da segunda estão na primeira, mas o elemento que fez o mundo balançar foi o grande crescimento dos estados totalitários de extrema direita, né? Porque vai ter também um estado totalitário de extrema esquerda, o stalinismo, sim, mas vamos pensar nos fascismos, e aí Mussolini, Hitler e adjacências, né? Salazar, Franco e outras coisas a mais aí. Mas vamos pensar no Mussolini, no Hitler, vamos pensar que a serpente saiu do ovo, né? Para pegar o Bergman, o ovo da serpente. Então, de repente, todo mundo viu a serpente nascer, mas ninguém quebrou o ovo da serpente. E quando a serpente saiu do ovo, a serpente ficou incontrolada. Então, o fascismo, e aí principalmente o hitlerismo, né, o nazismo saiu muito daquilo que os Estados Unidos pensavam. Os Estados Unidos retarda o seu adentrar na guerra, os Estados Unidos tenta ao máximo, mais uma vez, dizer que essa guerra não é dele, mas a proporção mundial era grande. E quando ele olhou para baixo, vamos falar de política externa, quando ele olhou para baixo, ele viu o México dando apoio à Alemanha na Segunda Guerra. Talvez o México, né, pensava que a vitória alemã poderia significar a devolução dos 300 mil quilômetros quadrados de área que os Estados Unidos tinham usurpado do México. O próprio Getúlio Vargas, ele se manteve até certo ponto pendido às relações com a Alemanha. Sem dúvida. O Getúlio, em 1939, elogiou o Hitler num discurso no Sul, porra. Tanto que o próprio Roosevelt precisa vir ao Brasil em 1943, sentar com Vargas e fazer o acordo, né? Então, assim, o que o Roosevelt um dia ele viu? Ele viu que em 1941 a economia americana estava recuperada, não tinha terminado a recuperação, mas ela estava em vias de finalização da recuperação. Só que na hora que ele olhou para baixo, ou seja, para a América Latina, ele viu um México apoiando a Alemanha, ele viu um Vargas populista flertando com o fascismo. Então, não estou falando que o Vargas era fascista, mas um populista que naquele momento o núcleo duro dele, capitaneado pelo Francisco Campos, pelo Lindolfo Collor de Mello, pelo Eurico Gaspar Dutra, o núcleo fascista de Vargas ganhava força, ao passo que um grupo liberal-democrata, que era Oswaldo Aranha, que era Guerreiro Ramos, que era o Mário de Andrade, fazia oposição a esse grupo fascista, e o Vargas como bom populista ali. E olhou para a Argentina também namorando o fascismo. Eu me lembro de uma passagem muito importante na geopolítica da Segunda Guerra Mundial, na Conferência da Argentina, a gente chama ela de Conferência do Atlântico, mas na verdade ela aconteceu em frente a Buenos Aires, né? Ali no mar da Argentina.
onde o próprio Roosevelt e Winston Churchill vieram à América do Sul em 1941, antes de fechar as relações com Vargas, né, em 43, e fizeram a Conferência do Atlântico aqui e escreveram a Declaração do Atlântico, né? Os princípios das Nações Unidas ou uma visão de mundo pós-guerra. Já é os Estados Unidos voltando a se inserir nessas decisões que vão orientar o mundo depois da guerra, né? A Carta do Atlântico e a Conferência das Nações Unidas. E o que foi a política da boa vizinhança, lançada pelo Roosevelt? É uma política para combater o fascismo. É uma política que vai combater o crescimento ou o potencial crescimento das estruturas fascistas no mundo periférico. Então, o Roosevelt lança uma política de aproximação diplomática, militar, de cooperação militar, de empréstimos econômicos. Abandona aquela característica intervencionista, né, e propõe alianças principalmente econômicas. Exatamente. Né? Ou político-cultural, digamos e aí, assim. empréstimos a juros baixos, visitas ao Brasil, né? O Walt Disney hospeda-se na cobertura do Copacabana Palace para se inspirar e criar uma personagem capaz de simbolizar o Brasil. Carmen Miranda entra parecendo uma dançarina cubana, mas Carmen Miranda entra em Hollywood, né? A pequena notável, grande cantora, mas entrou parecendo uma latina, latina caribenha e não uma latina brasileira, recebeu críticas por isso. O Zé Carioca reforça o arquétipo, o estereótipo do bom malandro, né? Fantástico. Mas o Brasil consegue empréstimos a juros baixos para a construção de suas estatais, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional. Usina Presidente Vargas e Volta Redonda. O Voltaço, o Vale do Aço. E, em contrapartida, o Brasil se insere adentrava na Segunda Guerra Mundial. ao lado dos aliados. Fantástico. Criando uma base de apoio militar no Rio Grande do Norte. Então, a base aeronaval de Natal, né? Natal. Ela fica ao lado do Rio Potengi. Exatamente. É muito interessante essa história que o senhor trouxe aí, Caio. Nesse momento também, os Estados Unidos disponibilizam recursos para criação e consolidação da FAB e da FEB, né? Que vão lutar em 1944 na Itália. Caião, essa nossa introdução aqui dessa segunda parte, a gente encerra ela aqui e eu quero convidar a galera para assistir a terceira parte agora, viu? Podcast, o seu podcast educacional.